Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e nas nossas aulas, a partir de hoje, teremos apenas resolução de exercícios para você retomar habilidades que já foram vistas aqui nas nossas aulas. Então, iniciaremos com resolução de exercícios referentes a habilidades do primeiro bimestre. Posteriormente, resolveremos exercícios do segundo bimestre e assim por diante, até alcançarmos as habilidades referentes ao quarto bimestre. Então, vai funcionar como uma revisão das aulas que você já assistiu. Você que está acompanhando aqui as nossas aulas desde o início, vai conseguir relembrar aí tudo que você já viu. E quem está chegando aqui agora, né, vai poder aí fazer uma revisão, se encontrar aí no conteúdo que já foi visto aí nas aulas, né, com o seu professor na escola. Então vamos lá, acompanhe comigo aí na sua tela. Bom, então já que a nossa aula vai falar sobre notação científica, podemos afirmar que a distância entre a estrela-Sol e a Lua é de aproximadamente 152 milhões de quilômetros. Então, quanto que é esse número em notação científica? Primeiramente, devemos lembrar como a gente escreve um número na forma de notação científica. Lembre que devemos ter aí um número A, que chamamos de mantissa, né? Que deve estar compreendido entre 1 e 10, ou seja, deve ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e devemos ter um produto entre esse número e uma potência de base 10, né? Onde B aí, que está em azul, seria o expoente dessa potência, também chamado de ordem de grandeza. Então, a resolução desse exercício traz primeiro aí um lembrete, né? Que quando deslocamos a nossa vírgula para a esquerda, né? Quando vamos transformar um número em notação científica e deslocamos a nossa vírgula para a esquerda, esse expoente aí da base 10 deve ser positivo. E quando vamos transformar um número em notação científica, e a nossa vírgula tem que caminhar para a direita, o expoente, né, da potência de base 10 deve ser negativo. Então, o primeiro passo para resolvermos essa questão é encontrar o valor da mantissa, andando com a vírgula da direita para a esquerda até chegar a um número menor que 10 e maior ou igual a 1. Muito bem. Então, observe aí que nós temos o nosso número, né? Agora sim, a vírgula aparecendo aí, sendo colocada em evidência, né? Lá ao final do número, já que a nossa vírgula anteriormente não aparecia, né? Ela estava oculta aí. Então, colocamos agora a vírgula em evidência aí ao final do número e acrescentamos um algarismo zero aí após a vírgula para preencher. Então, observe que caminhamos com a nossa vírgula para a esquerda, né, até alcançar o número 1,52, certo? Então, encontramos aí a nossa mantissa. Agora, o segundo passo é encontrar o valor do expoente, né? Que devemos contar aí, então, por quantas casas decimais a vírgula caminhou, né? Então, vamos contar. Olhe lá para o nosso número lá no cantinho esquerdo, lá embaixo na sua tela. Então, observe que a nossa vírgula aí, ela caminhou, olha lá, ó, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, 6 casas, 7 casas, 8 casas e até alcançar o número 1,52 ela caminhou 8 casas. Muito bem, então quer dizer que o nosso número em notação científica será 1,52 vezes 10 elevado a 8, né? Que corresponde à quantidade aí, de vezes, né, que a nossa vírgula caminhou para o lado aí, né, esquerdo, né? Portanto, o nosso expoente deve ser positivo. Muito bem. A partir desse exercício, você não vai ter dificuldades aí nos próximos exercícios, né, que vão aparecer aqui na nossa aula. Então, vamos para o exercício de número 2. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, escreva esse número em forma decimal. Vamos para a resolução. Como o expoente da potência de 10 é positivo, então subentende-se aí que para encontrar esse número em notação científica, certo? A vírgula caminhou então para a esquerda, certo? Então quer dizer que nós devemos fazer a operação inversa. Agora devemos andar com a vírgula da esquerda para a direita para transformar esse número agora em um número decimal. Então a quantidade de casas que devemos andar é 23, né? 23 casas aí para a direita.
Muito bem, como após a vírgula nós já temos 2 algarismos, então nós devemos adicionar mais 21 algarismos aí iguais a 0, né, para completar as 23 posições que a vírgula andou. Então, dessa forma, teremos 6,02 vezes 10 elevado a 23, né, correspondendo ao número que aparece aí na sua tela. Observe que acrescentamos, então, 21 algarismos aí iguais a 0. Observe que a nossa vírgula está oculta, né, ela não aparece, então quer dizer que ela está ao final do número aí, né, logo após o último algarismo aí igual a 0. Então, sendo assim, em um mol de matéria, há 602 sextilhões de partículas, né? Então, com isso, nós resolvemos esse exercício. Escrevemos o número na sua forma decimal e fizemos a leitura dele, né? Então, vamos para um próximo exercício. O exercício de número 3 é um exercício que já caiu aí em algum Enem aí anterior, né? A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide, né, YU-55, cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Então, na figura está indicada aí a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Então, com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a, observe aí que a proximidade da Terra aí que aparece, né, na informação aí é de 325 mil quilômetros, certo? Então, observe as alternativas que aparecem aí para você. Vamos para a nossa resolução. Então, essa distância de 325 mil quilômetros é a menor distância que o asteroide passou da superfície da Terra. Então, ela que deve ser escrita em notação científica, certo? 325 mil quilômetros. Então, evidenciamos aí o nosso número, né? Da forma correta e matemática a ser escrita, né? Então, 325, acrescentamos os 3 zeros aí equivalentes a 1000, né? Quilômetros. Caminhando agora com a nossa vírgula para a esquerda, né? Até alcançar o número correto aí da mantissa, que é 3,25. Observe que caminhamos, então, a nossa vírgula que estava invisível ao final do número, né, oculta lá, caminhamos, então, 5 casas para a esquerda. Portanto, o número correto em notação científica é de 3,25 vezes 10 elevado a 5, expoente positivo, porque caminhamos para a esquerda, quilômetros. Então, a alternativa correta aí desse exercício é a alternativa da letra D, né? Observe que essa já seria uma questão que você conseguiria resolver no Enem, né? Para você ver que tudo que você vê, desde o ensino fundamental até o médio, pode cair no seu Enem, né? Então, não deixe para estudar apenas quando você chegar lá no ensino médio. Lembre-se que você deve estudar sempre, né? Então, a partir, né, das séries que você já se encontra, você já pode iniciar seus estudos para o Enem. Exercício de número 4. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 kg. E um próton, nessa mesma condição, tem massa de 1,673 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Quem possui maior massa? Então, para encontrar quem possui maior massa, vamos evidenciar a massa do elétron e do próton, né, de forma decimal. Então, vamos lá para a nossa resolução. Inicialmente faremos aí a massa do elétron, né? Massa do elétron, então observe que como o expoente aí da nossa base 10 está negativo, faremos a operação inversa para transformar em decimal, então caminhando com a vírgula para a esquerda, né? Então, para caminhar com a nossa vírgula para a esquerda, observe que precisaremos preencher, né, esse número com alguns algarismos de número 0. Então, como a vírgula já vai caminhar sobre o 9, precisaremos aí de mais 30 algarismos, né, de números zeros para preencher aí depois da vírgula, né? Então, temos 0,30 algarismos de número 0, né? E o nosso número evidenciado aí 911, ok? Agora, a massa do próton da mesma forma, como o expoente é negativo, caminharemos com a nossa vírgula aí para a esquerda, né? Como a vírgula já vai caminhar sobre o número 1, né?
então precisaríamos de mais 26 algarismos aí de número zero, né, para preencher aí o número, para a vírgula conseguir se locomover. Então, após a vírgula, após 0, temos aí 26 algarismos de número zero, ok? Então, observe que quanto maior o expoente da potência de 10, maior o número de casas decimais que compõem o número. Então, o sinal de menos indica que a contagem deve ser feita aí, né, da esquerda para a direita. Então, logo, de acordo com os valores apresentados, a maior massa é a massa do próton, né? Pois o seu valor está mais próximo do número 1. Então, com isso, resolvemos a nossa questão. Então, finalizando a nossa aula, temos aí... Retomamos a nossa aula de hoje, o conteúdo de notação científica, né, e suas regras através da resolução de exercícios. Então, não deixe de assistir às nossas próximas aulas, acompanhe aqui com a gente, bons estudos e até a próxima!